Bom, pessoal, gostaria de mais uma vez agradecer pela sua audiência, por todos vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais, especialmente no Mandatum Cast. E hoje temos um convidado muito especial e com muita dificuldade a gente conseguiu achar um horário aí na agenda. Os nossos convidados sempre têm um dificultador da agenda, mas a gente está aqui hoje com o Daniel, doutor Daniel Lança, executivo sênior em compliance. Tem a especialidade também em governança corporativa, gestão de risco e regulação, com sólida atuação em conselho de administração, comitê de auditoria e liderança em áreas de estratégicas, em empresas de grande porte, professor e palestrante, com forte experiência acadêmica internacional e formação executiva em instituições de renome, atuação destacada em programas de integridade, proteção de dados, anticorrupção, auditoria, ESG e governança pública e privada. Além disso, também é atual diretor da Gasmig e também professor convidado da Fundação Dom Cabral, uma das maiores instituições de ensino aí, talvez, do mundo da América Latina. E também com formações e mestrados aí em Lisboa, em Harvard, enfim, um currículo extenso. Depois nós vamos pôr na bio aí da apresentação, vocês podem acompanhar aí. Bom, Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui. Para nós é uma honra recebê-lo. E a gente sempre começa conversando com os nossos convidados, contando um pouquinho da sua história, né? Como é que foi sua trajetória? Você é de Belo Horizonte, você é do interior, seus pais também são advogados. O que te levou para a área acadêmica, a área de direito e especialmente essa área de compliance e integridade, que no Brasil hoje é tão necessário, né? Além da legislação, a gente vê que o Brasil tem uma cultura, né? E aí, desde a época de Dom Pedro, enfim, dessas situações que a gente vê do jeitinho brasileiro. Mas, enfim, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Muito obrigado. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Felipe. Prazer estar aqui nesse podcast aqui da Mandatum. Assim, eu tenho uma história curiosa porque eu sou assim, o filho do Brasil. Eu nasci em Carajás, no meio da floresta amazônica. Ó, que legal. E eu morei em quase todos os lugares onde a Vale tinha operação. Meu pai trabalhou na Vale até aposentar. E aí morei em alguns lugares onde a Vale tem operação. Boa parte da minha vida em Itabira, no interior de Minas. Depois vim aqui para estudar Direito em BH, estudei na Milton Campos. E é curioso, porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não sabia muito bem o que eu queria. Ninguém da minha família, eu não tenho nenhum advogado na família, nenhum juiz, nenhum promotor. E não sabia muito bem o que eu queria fazer. Mas eu fui fazendo a faculdade de Direito, achava o máximo. Mas eu cheguei no final da faculdade sem saber o que eu queria fazer. Eu sabia que eu não queria concurso, achava chato fazer concurso. E aquela advocacia tradicional também não me pegava muito. As matérias da faculdade que eu mais gostei sempre foram voltadas para direito público. E tão logo eu formei, eu comecei a entender um pouco de que o direito é muito maior do que essa coisa de advogado, ou juiz, ou concurso. E me interessei muito pela gestão pública. Então comecei a minha trajetória com gestão pública. Um fato curioso que poucas pessoas sabem: logo no início que eu formei da faculdade, eu gostava tanto de gestão pública que eu me interessei, então, por política, e eu fui candidato a vereador. Você não sabia dessa história, né? Não, que legal. E eu tive 1000 votos em Itabira, olha, na cidade onde eu cresci, e fui um dos candidatos a vereador mais votados da cidade, mas não me elegi por uma questão de quociente eleitoral. Hoje eu entendo, assim, mesmo respeitando muito essa figura do vereador, mas acho que foi foi bom também não ter ido. Talvez se eu tivesse ganhado aquela eleição, eu estaria até hoje por lá, me envolvido em política, e foi uma experiência super interessante, conversar com todos os tipos de pessoas, de pedir voto, como isso é difícil, de entrar na casa das pessoas, de ouvir as histórias das pessoas. Isso me moldou muito como ser humano. Isso lá em Itabira? Em Itabira. E qual partido que foi? Pelo PSDB. PSDB. Não ganhei, comecei a advogar, abri um escritório
meu, de mais 2 colegas, e que também foi uma experiência muito interessante, como você começa a advogar, abre uma portinha para a rua e você pega de tudo, né? Pega de criminal, a família, a trabalhista, a empresarial, então você também entende um pouco das dores ali das pessoas. Foi por pouco tempo, 6 meses, 8 meses de escritório. Logo depois eu tive a oportunidade de voltar um pouco para a gestão pública como procurador-geral do município de Itabira e depois fui procurador também no Espírito Santo. Então, um pouco da advocacia pública, 3, 4 anos da minha vida em advocacia pública e que foram também experiências muito interessantes que me moldaram para muita coisa. E eu acho que essa experiência na gestão pública e na advocacia pública me permitiram ver um dos maiores problemas do Brasil hoje. Todos os anos, algumas pesquisas perguntam para os brasileiros, para as brasileiras, qual é o maior problema do Brasil? Você que está nos ouvindo aí, qual você acha que é o maior problema do país? As pessoas tradicionalmente falam economia, desemprego, segurança, saúde, educação. Mas olha que interessante, Felipe, nos últimos 10 anos, a corrupção tem aparecido como um dos maiores problemas do Brasil e em 7 dos últimos 10 ela aparece como o maior problema do Brasil. Essa semana saíram 2 pesquisas que mostraram isso. No Estadão, domingo, saiu uma pesquisa perguntando para as pessoas. Disparado, a corrupção é o maior problema do Brasil. Na gestão pública, eu nunca vi uma operação de corrupção sabe assim, na minha frente, obviamente. Mas a gente é esperto, assim, entende nas entrelinhas. Quando você conversa com uma pessoa que leva a entender, sabe, assim, coisas esquisitas, e aquilo me impactou muito negativamente. Logo que eu saí da advocacia pública no Espírito Santo e voltei para cá, eu comecei a estudar e logo tinha aparecido essa coisa de compliance. Então era totalmente desconhecido, a Lava Jato tinha acabado de começar. Que no Brasil era relativamente novo, né? É muito novo, muito novo. A lei anticorrupção é de 2013, mas ela foi regulamentada só em 15, Lava Jato em 15. Então, 2015 para 2016 eu saio da procuradoria, peço exoneração de um cargo público, que não é uma coisa muito comum. Faltavam poucos meses para eu casar e eu achei ali meu propósito, né? Eu vi assim que ninguém começa roubando uma mala de dinheiro. As pessoas começam com um favorzinho, um almoço, sabe, uma coisa assim, num conflito de interesse. Permissividade, né? Isso. E aí as coisas vão aumentando. Então, a primeira coisa que eu aprendi, ainda no setor público, sem ainda entender muito bem o que era compliance, é que grandes rompimentos começam com pequenas brechas. E se a gente quer evitar as grandes corrupções, a gente precisa começar cuidando dos pequenos, dos detalhes. Nos Estados Unidos, na década de 80 e 90, foi feito um experimento super interessante chamado Teoria das Janelas Quebradas. Muito legal mesmo. Basicamente é assim. Colocaram um carro todo bonitão, lavadinho, limpinho, pretinho na roda, no Bronx, em Nova York, e deixaram esse carro na madrugada numa rua perigosa em Nova York. Na época, Nova York tinha muitos problemas de segurança, né? Era disparado o principal problema da cidade. Veio um prefeito novo, que era o Giuliani, e ele, então, nesse inteirinho, começaram a fazer pesquisas para tentar entender como diminuir criminalidade, quaisquer que sejam, né? E aí deixaram esse carro bonito na rua, voltaram no outro dia de manhã. Sabe o que tinha acontecido com o carro? Nada. O carro estava tão novinho, limpinho, não tinha uma sujeirinha. E aí eles fizeram uma mudança. Agora eles deram uma retocada no carro, botaram o carro todo sujo e deram uma trincada numa das janelas. Deixaram ele de noite, passou a madrugada. Quando voltaram no outro dia, o que acontecia com o carro? Tinham roubado o carro, tinham depenado o carro, levado tudo que podiam do carro. E aí começaram a entender que o caos gera o caos. Uma triscada na janela pode gerar um caos. Você perceba que é muito mais difícil você sujar uma rua, jogar um papel na rua quando a rua está toda limpa, do que quando a rua está toda suja. Faz parte da humanidade, é um pouco do efeito manada. Quando todo mundo faz as coisas erradas, a gente tende também a fazer isso. E eu acho que a gente tem um papel de, se a gente coíbe os pequenos delitos, a gente cuida das pequenas concessões, a gente evita lá na frente os grandes rompimentos. Então, com isso, eu comecei a estudar um pouco mais desse fenômeno da corrupção. Corrupção me parece um problema tão grande que a gente não sabe nem como a gente tateia ele, né? Onde começa a corrupção? Existe só um tipo de corrupção no mundo?
E aí me deparei uma coisa curiosa. Se nós temos grandes problemas no Brasil, como a saúde, segurança, educação, etc. e tal, e nós temos muita gente pensando sobre esses assuntos, muitos especialistas naqueles assuntos, em corrupção a gente não tinha isso. Quando a gente pega 2015, né, quem pensava corrupção no Brasil? Eram pouquíssimas pessoas, a academia não se debruçava sobre esse assunto, os advogados trabalhavam com as causas tradicionais do direito e começou a abrir ali um flanco de um novo objeto de estudo. E eu entrei de cabeça nessa história. Eu me lembro que o primeiro manual de compliance anti-suborno, né, do Brasil foi escrito por mim e pelo professor Rodolfo lá em 2016. E foi muito legal. Foi assim, um pouco de beber água limpa também, de entrar nesse assunto quando ninguém entrava. E aí abri uma consultoria sobre esse assunto, comecei a ajudar algumas empresas. Lá atrás a gente ajudou algumas das primeiras empresas do Brasil a fazer esses processos de migração de lava-jato para compliance, e desde então eu trabalho com isso, né? Nos últimos 3 anos como diretor de compliance da CEMIG, no último ano também como diretor de compliance da GASMIG, além de diretor jurídico. Só para contar um pouco disso, né? Que quando eu entrei na faculdade de Direito, me venderam a história de que eu seria advogado, ou seria juiz, ou seria promotor. E a gente falava aqui antes, em off, de começar aqui o podcast, da minha sala de 50, hoje nós temos um advogado. E como o mundo jurídico abriu tantas outras portas. Compliance é uma delas, né? Mas tantas outras coisas que existem como possibilidades. E para quem está hoje nos escutando, quem sabe é um estudante de direito ou está fazendo vestibular, não sabe o que quer. O direito é muito além daquelas vocações tradicionais, né? Eu acho a faculdade de Direito espetacular. Imagino que você tenha a mesma visão que eu. Abre a nossa mente para tanta coisa, né? Hoje, curiosamente, eu estava assistindo um podcast. Na verdade, não é um podcast, uma entrevista com o Bulhões. Uhum. E ele contando como começou a vida dele. Ele não sabia o que ele queria fazer também, nunca tinha pensado no direito. E aí um dia ele foi ler Oração aos Moços, de Rui Barbosa, e ele falou, não, ele me encantou o livro. E ele falando, né, nossa, o livro foi maravilhoso. E aí que eu realmente falei, não, eu quero ser advogado. E quando a gente faz, é engraçado, porque a advocacia no país, quando pelo menos a gente faz, eu acho que todos nós temos talvez um ideal de um Brasil, né? De defender, e realmente quando você vê a amplitude do direito, a gente vê que não é só isso. Tem tantas áreas que a gente pode ajudar, que a gente pode contribuir. E o que eu vejo hoje, na realidade, assim, eu tive a oportunidade de morar no Japão, e lá eu tive muitas aulas de compliance e anticorrupção nas pequenas coisas. Eu já falei algumas vezes aqui, volto a repetir, que você falou da sujeira. Eu particularmente estava andando com a minha irmã lá, a japonesa, na casa dela, enfim, a gente estava andando, estava no carro, eu chupei uma bala, tinha uma balinha lá, eu peguei a balinha, peguei o papel, erroneamente, e eu falei, não vou sujar o carro dela, eu vou sujar o... Quer dizer, uma mentalidade que no Brasil, particularmente nessa época, muitos anos atrás, é uma coisa meio comum, vamos dizer assim, né? Hoje nem se fala. Hoje, graças a Deus, eu acho que acabou isso. Mas eu lembro dessa situação. Ela, na hora que eu joguei o papel na rua, ela parou o carro. Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa com o carro. Ela tomou um susto. Ela ficou olhando para mim assim, Felipe, o que é isso? O que você fez? E eu fiquei pensando assim, gente, o que eu fiz? Eu não sabia, não passava na minha cabeça. Era uma coisa meio que natural, normal, sei lá. E o que mais me chamou a atenção, ela não estava preocupada com sujar a rua. Uhum. Olha o que ela falou para mim. Felipe, você você imaginou o trabalho que você vai dar para uma outra pessoa limpar a sua sujeira? Uhum. Né? Eles têm essa consciência individual do seu dever. E aí eu tomei um susto, foi quando é aquele choque de realidade. Falei, olha, desce agora do carro, acha o seu papel e pega ele de novo. Então eu desci no meio do trânsito lá, ela encostou, fui lá, peguei o papel, voltei. Então realmente você vê, nos pequenos exemplos, tanto é que você pode ver que no Japão, se você tiver, não sei se você já foi lá, mas tiver a oportunidade lá, limpíssimo, limpíssimo. E quem limpa lá?
somos nós. É uma coisa super curiosa. Eu estudei nessa escola, só por curiosidade, estendendo um pouquinho aqui, tinham, sei lá, 4.000 alunos ou um pouco mais e tudo, e tinha um zelador. E nós é que limpávamos a escola. Então a gente limpava o banheiro, e a gente dividia as tarefas, a gente limpava o banheiro, a gente limpava os corredores, a gente limpava as salas, limpava as carteiras. Só que era uma consciência tão forte disso que a gente não sujava porque a gente ia ter que limpar, né? E aí você vê nos pequenos detalhes. Eu não sei qual é o índice de corrupção no Japão, eu não sei qual é, mas a gente vê que nos pequenos detalhes, isso aí que você falou é extremamente importante para a cultura de um país, né? E realmente é um tema hoje que eu acho que deve ser ensinado nas escolas no pré-primário, né? Porque o Brasil carece dessa, vamos dizer assim, né? Dessa educação. Sem dúvida. E eu acho, assim, eu tenho falado isso muito nas palestras onde eu vou, nós precisamos falar mais sobre corrupção. Repare que a gente geralmente fala sobre corrupção numa mesa de bar, de restaurante, geralmente se referindo aos políticos, né? Nunca às nossas próprias corrupções. Uma coisa que eu aprendi, talvez da pior maneira possível, e acho que seu exemplo é um bom exemplo que mostra como todos nós, em alguma medida, somos corruptíveis, ainda que em pequenas coisas. A gente ter essa noção é o primeiro passo para nos ajudar a ter uma consciência melhor. A corrupção é sempre dos outros, nunca é nossa. A corrupção é sempre dos políticos, só existem grandes corrupções, as pequenas não vale a gente sempre é do outro, o problema é do outro, né? E assim, quanto menos a gente fala sobre esse assunto, mais ele cresce. É que nem aquelas bactérias que se alimentam no escuro, né? Se a gente deixar a corrupção naquele quarto fechado, ela vai se alimentar, ela vai crescer, né? Ela conta que a gente vai se constranger, as pessoas boas, de falar sobre esse assunto, colocar essa sujeira debaixo do tapete, mas é ali onde ela gosta de crescer. A melhor forma da gente resolver isso é como o sol, né? O sol é o melhor desinfetante. É nós falarmos mais sobre esse assunto. Sem moralismo, entendendo que nós também fazemos parte do problema e precisamos fazer parte da solução, de que existem corrupções pequenas e grandes, provavelmente os políticos que cometem grandes corrupções só o fazem porque eles também fazem as pequenas e ali a proporção das coisas é muito maior. E tentar entender que assim, nós não fazemos isso só porque é a coisa certa a fazer, como você disse, né, na cultura japonesa, existe uma questão de coletivismo. Eu não faço isso porque eu vou magoar alguém, vou ferir alguém, ainda que seja coletividade. Não existe dinheiro do público, existe o nosso dinheiro, né, o dinheiro do pagador de impostos. Acho que todas essas percepções são boas para a gente diminuir a corrupção e diminuir essa cultura do jeitinho. E eu começo todas as minhas palestras dizendo que eu tive a oportunidade de morar na Europa, né? E quando eu tive nos países nórdicos, Suécia, Finlândia, Noruega, ali também é um grande choque de realidade, sabe, Felipe? Uma vez eu fui pegar um trem, e isso há muitos anos atrás, hoje talvez seja um pouco mais comum para as pessoas, mas não tinha trocador. Então eu entrei lá e eu vi que as pessoas tinham um cartãozinho, elas passavam ela num lugar onde ninguém via, ninguém perguntava se passou, ninguém cobrava se você passou ou não o cartão. E aí eu me lembro que eu cheguei, eu olhei aquilo, achei estranho, né? E perguntei para um colega meu que morava lá, ele era de lá, né? Perguntei, vocês não têm medo das pessoas entrarem no trem e não pagarem? E aí a resposta dele me marcou. Então foi uma das coisas mais sábias, mais marcantes. Ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, não entendi sua pergunta. Por que a pessoa faria isso? Né? Exato, na cabeça dele, assim, qual o sentido de alguém usar o trem e não pagar? Essa é uma percepção coletiva que falta muitas vezes para nós, né? A nossa cultura, quando a gente pega desde os sociólogos mais antigos, vamos falar de Sérgio Buarque de Holanda, né, naquele livro Raiz do Brasil, né, que ele fala do jeitinho brasileiro, ele fala do ser cordial. A gente foi criado um pouco com esse chip. E assim, é muito difícil a gente fazer essa transição, mas a gente precisa fazer. De que, por que eu vou... Se eu deixar um celular na Praça 7 e voltar amanhã, ele vai estar lá? Certamente não, né? Se eu deixar Não precisa deixar, não, pode passar andando com ele.
Se eu deixar um celular na praça de Copenhague, sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão pegar e vão devolver para a polícia. Vão colocar outro sistema mais avançado lá, talvez seu modelo novo. As pessoas vão pensar assim, eu vou deixar aqui, porque uma hora a pessoa vai lembrar onde que ela esqueceu e vão voltar. E aí eu mudo a pergunta, falo, e se você deixar seu celular na mesa do seu trabalho? Por algum motivo você ir embora e só quando você chegar em casa, quando você voltar no outro dia ela vai estar lá? E aí a resposta das pessoas já é diferente. Elas falam, acho que vai. E aí eu pergunto, qual é a diferença da Praça 7 para a mesa do seu trabalho? E aí as pessoas sempre respondem duas coisas. Primeiro, lá é um ambiente de controle. Lá tem câmera, as pessoas... Embora nem sempre é verdade, viu? Depois vê se tem realmente câmera filmando a sua mesa. Você vê que na maioria dos lugares as empresas talvez tenham até questões de LGPD, etc e tal. E sabia que na Praça 7 tem câmera? Tem câmera na Praça 7. Não é esse o ponto. Sabe qual é o ponto, Felipe? Aqui no ambiente de trabalho tem uma relação de confiança. A gente confia nas pessoas, a gente tem um ambiente que... Para que eu vou fazer isso, né? No grande público, numa praça grande, não tem. O que falta para a gente é essa consciência coletiva, da gente confiar nas pessoas, da gente entender por que eu vou pegar um celular se ele não é meu? Qual o sentido de eu pegar um celular? Eu tenho até também já falei isso aqui outras vezes, mas eu gosto de repetir. Esse para mim também foi um outro choque. Eu também estava andando com a minha irmã lá no Japão e tudo. E eu queria trazer uma lembrança do Japão para os meus amigos. Falei, pô, tem que trazer alguma coisa aqui. Porque quando eu fui para lá, 1994, era muito já tecnologicamente, era assim, como se eu estivesse indo para Marte em relação ao Brasil daquela época. Enfim, mas o que eu achei diferente era uma moedinha com um furinho no meio. Falei, pô, vou fazer uma coleção dessas moedinhas e quando eu chegar lá eu vou dar para todo mundo, que é diferente, ainda existe essa moeda ainda. Tem um valor pequeno, mas comecei a fazer a coleção, juntar essas moedas. E eu estava andando com a minha irmã no passeio e vi uma moeda no chão. E lá vai eu, brasileiro, lá pegar a moeda. E aí, quando eu fui abaixar para pegar, a minha irmã olhou para mim, pôs a mão no meu peito. Felipe, o que você vai fazer? Brava. Assim, olhando para mim. Eu falei, não, eu vou pegar essa moeda aqui no chão. Aí ela falou assim, mas essa moeda é sua? Aí eu falei assim, não. Eu falei, então você não encosta a mão. Ela não é sua. Isso foi uma coisa para mim também tão assim, chocante, porque, né, aquele velho ditado no Brasil, achado, né, roubado, não sei o quê. Então a pessoa acha que pode se apropriar de alguma coisa que não pertence a ela, que não é dela, né? E que acaba virando uma coisa cotidiana, normal. O cara sai na rua, acha uma pasta, acha um caderno, acha um telefone, e ali vai, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse padrão, que eu acho que... E aí eu até queria saber, aproveitando no nosso bate-papo aqui, na sua avaliação, como é que a gente faz, Daniel, dentro do ponto de vista aí cultural, a gente está aí, né, mostrando um Brasil que a gente sempre fica achando que é o Brasil do futuro e tudo. Como é que a gente faz para mudar essa consciência coletiva? Como é que a gente faz para realmente as crianças entenderem o que é certo, o que é errado, o que a gente tem que fazer, né, do ponto de vista aí, da gestão pública, né? O que a gente pode fazer, deve fazer para poder mudar isso? Porque eles falam aquele ditado, né, que burro velho não aprende caminho novo, sendo que a gente pode mudar, mas eu acho que se a gente aprende isso na infância, a probabilidade da gente manter é muito maior do que na fase adulta, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é uma pergunta interessante e muitos estudos foram feitos com países que estão em situações parecidas com o Brasil. Então vamos lá. O Brasil é um país mais ou menos corrupto. Isso é uma boa pergunta a gente fazer. Tem pesquisa que mostra isso. Todos os anos a Transparência Internacional solta uma pesquisa chamada Índice de Percepção da Corrupção. O Brasil está mal, ele está no último quadrante dos países. E outros países que hoje estão bem já tiveram mal como o Brasil. O que esses países fizeram para transformar a sociedade ali de uma sociedade corrupta para uma sociedade íntegra? Então, primeiro ponto, eu acho que isso não deveria ser papel do Estado. Vou explicar por quê.
A gente tende a transferir tudo para o Estado, né? O Estado é que tem o papel de transformar a sociedade. Eu acho que é o contrário. Primeiro que o Estado somos nós, né? O Estado não é o governo, não é a prefeitura. Aquela história do Kennedy, né? Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Se a gente for esperar dos políticos em Brasília o que dá para mudar a cultura, por outro lado, a gente consegue mudar a cultura. Assim, talvez para nós seja muito difícil mudar a cultura do Brasil, mas a gente consegue mudar a cultura da nossa casa, Sim. da nossa rua, da nossa empresa, da nossa igreja, né? Então, vamos começar olhando para nós, né? Quer dizer, isso não é uma responsabilidade do governo, isso é uma responsabilidade nossa. Eu vejo 2 grandes modelos para a gente fazer isso. O primeiro é o que a gente não deve fazer. Nenhum desses países, então, Coreia do Sul era um país corrupto há 40 anos, 50 anos atrás. Singapura era um país com problemas de corrupção. Malásia, para dar 3 exemplos que hoje estão bem. E estavam mal. A Suécia, há um século atrás, era considerado um país corrupto. Hoje é o 2º país mais íntegro do mundo. O que esses países não fizeram? É a percepção que, a princípio, nós temos quando a gente está com essa conversa de boteco, né? Como a gente resolve o problema da corrupção no Brasil? Cadeia neles, né? Vamos colocar pena de morte, crime hediondo para corruptos. Vamos aumentar a Polícia Federal, né? Vamos colocar mais polícia, mais PM, mais câmera, mais controle. Isso vai resolver o problema da corrupção? Eu posso te garantir que a resposta é não. Muitos estudiosos têm percebido que mudar a cultura não tem nada a ver com isso que nós acabamos de falar. A minha percepção é quando a gente bota pena de morte, coloca mais controle, mais vigilância, mais punição. O que nós estamos fazendo é que a gente vai gerar bandidos mais espertos. Os bandidos vão continuar existindo, os corruptos vão continuar existindo, só que eles vão usar outros meios para eles se saírem. Mas a cultura, né, o chip, o modo de pensar continua o mesmo. Então a gente precisa mudar a mentalidade. Para isso, para a gente mudar a mentalidade, a gente precisa tocar em 2 pontos. O primeiro que nós falamos aqui corrupção é sobre consciência coletiva. A gente tem que ser menos individualista e pensar, por que eu vou levar essa moeda? Por que eu vou pegar esse celular? Por que eu vou me apropriar de uma coisa que não é minha? Ética de sempre sobre o outro, né? Por que eu não roubo dinheiro público? Porque esse dinheiro é de todo mundo, né? Então eu estou preocupado com o dinheiro de todo mundo. Da mesma forma como, por que eu não pego um celular que eu achei no chão? Porque ele não é meu, né? Ele é de alguém. Alguém vai sentir falta disso. O outro ponto é um tópico muito curioso e às vezes as pessoas têm dificuldade em entender, mas eu tenho gastado boa parte da minha saliva nos últimos anos falando só sobre esse assunto. É que se a gente não vai resolver o problema da corrupção com mais controle, a gente precisa aumentar o nível de confiança nas pessoas. Então, vou dar alguns exemplos. Quando você está numa relação, vamos dizer, um namoro, você começa a namorar com uma pessoa e você não confia naquela pessoa. Qual a chance daquela relação dar certo? É 0, né? Ou você aprende a confiar ou vocês vão terminar. Uhum. Isso serve para tudo. Se você entrar numa empresa, criar uma empresa e você desconfia de todo mundo daquela empresa, a chance daquela empresa ter um ambiente de integridade é muito pequeno. Porque o recado está dado. O recado é, eu estou desconfiando de você o tempo todo. Se você puder, você vai me roubar. Então eu vou colocar câmera, eu vou colocar controle. Sabe o que isso vai gerar? As pesquisas mostram? O efeito reverso. As pessoas vão, já que esse cara está desconfiando de mim, a hora que eu tiver um gap de controle, eu vou fraudar. Olha como isso é ruim. Fora que eu não posso falar aqui, obviamente, mas eu tenho um grande amigo meu que foi presidente de uma grande multinacional e ele falava uma coisa muito curiosa. Ele falou, Felipe, o nível de controle é tão grande que os caras monitoram e-mail, monitoram a conta, tudo, ambiente social e tudo, e que, na realidade, me deixa completamente frustrado, né? Porque eu poderia entregar o meu melhor para essa empresa, que é o que eu faço todos os dias. E uma outra coisa, que eu sou o responsável pelo budget da companhia e tem que dar resultado. Mas uma das coisas que mais tira valor da companhia é o custo do controle. Perfeito. Então coloca lá uma fortuna com sistemas, com monitoramento, com investigação, com tudo que você puder imaginar com essa parafernália louca. E quando você vai ver o custo que poderia estar entrando no bolso do acionista e está indo para o custo, né? Sendo que, ao contrário, eu tenho um cliente, grande amigo, e
também que ele nunca viu presencialmente os funcionários e a empresa está voando, está crescendo, está expandindo. Ele falou, Felipe, é lógico, tem um controle do ponto de vista operacional, né? Eu não encontro com as pessoas, tudo é remoto, porém é 100% a pessoa faz aquilo que ela foi contratada para fazer. Ponto. Confiança. Exatamente. Confiança. Eu acho que esse é o... Está indo super bem. Pois é, eu acho que seu ponto é interessante. Quando você desconfia das pessoas, você vai ter que colocar muitos controles. Isso é caro e isso burocratiza, engessa demais a empresa, os processos. Você vai ter que cumprir muito mais etapas. Então, você vai demorar mais para tomar uma decisão, aquilo vai te atrasar. Então, concordo com você. Algum controle sempre tem que ter. Mas achar o ponto ótimo é que é difícil. E confiar nas pessoas faz muita diferença. Deixa eu dar 2 exemplos aqui que eu acho que são interessantes. Em BH, antes da pandemia, tinham 2 bicicletas, daquelas que você alugava pelo aplicativo. Não sei se você lembra. Uma bicicleta amarela e uma bicicleta laranja, para não falar os Dos nomes patinetes? Que era também dos patinetes, isso. Tá. Mas das bicicletas eu achava muito bacana, porque às vezes você encontrava no LX vendendo. Então, vou contar essa história. Tinham 2 modelos de bicicletas. A primeira era a bicicleta laranja. Ela era baseada no excesso de controle. Você botava ela numa grade toda difícil, custava para tirar. Ela tinha uma câmera, ficava sempre perto de um estabelecimento comercial. Ela claramente dizia assim, se você puder, você vai roubar minha bicicleta. Então eu vou criar todos os controles aqui. E tinha uma que era amarelinha, que era assim, você usava a bicicleta, quando acabava, ele só travava a roda da frente, você largava ela em qualquer lugar, botava o pezinho e ia embora. E vinha o próximo e colocava. Quando surgiu essa bicicleta amarela, vários amigos meus falaram assim, não vai dar certo, imagina. Roubar, E de fato, no início, com as bicicletas amarelas, a taxa de depredação era muito grande. Chegava a 50% das bicicletas amarelas, ou seja, cada 2 bicicletas que a empresa colocava, uma tentavam vender, roubavam, quebravam, tentavam arrancar o banco. Não sei se você lembra, uma época, um cara jogou ela no Ribeirão Arruda, só para ver ela quebrar. É loucura, né? E aí eu conversei com o dono dessa empresa e ele me falou que um dos objetivos, né, do propósito da empresa era gerar um ambiente de confiança na sociedade. E toda vez que uma bicicleta era depredada, a empresa colocava uma nova. O que aconteceu ao longo do tempo? As pessoas foram começando a acostumar com a bicicleta, né? Todo dia estava ali. No início era isso, muita frágil, as pessoas botavam no carro, levavam embora, etc. E tal. A empresa ia e colocava uma bicicleta nova. Passaram 6 meses, a taxa de depredação da bicicleta amarela já estava no mesmo patamar da laranja. 1 ano depois, a taxa de depredação já era menor. Depredava mais a bicicleta amarela, que era cheia de controle, do que a bicicleta amarelinha, que ficava solta. Me lembro de vez em quando ia para Confins, no aeroporto, passava na praça da rodoviária, 5 horas da manhã, bicicletinha amarelinha lá, cara, com um pezinho, ninguém mexia. O que aconteceu? O recado que foi dado é assim, eu confio na sociedade, eu confio em vocês, vou deixar a bicicleta aqui, porque eu sei que nós, em algum momento, a sociedade, né, a coletividade vai entender que se eu quebrar a bicicleta, não vai ter bicicleta para eu andar. Então, quando você confia nas pessoas e diminui os controles, talvez a primeira onda é de mais fraude do que de um ambiente muito controlado, mas num segundo momento, as pessoas acostumam com aquilo e elas internalizam aquela coisa da confiança, etc. e tal. Mais um exemplo que eu acho que é muito interessante, a Prefeitura de Belo Horizonte. Tinha uma época que ela tinha uma fila tão grande para empreendedores que queriam abrir um empreendimento novo e precisavam de um alvará de vigilância sanitária. Era mais de ano para você conseguir. Por quê? A lógica era, eu preciso mandar um fiscal da prefeitura em todos os empreendimentos para eu ver se tinha lá e ticar o checklist. Uhum. E aí, na época a gente prestava consultoria para a prefeitura e nós falamos, por que não os empreendedores de baixo e médio impacto faziam uma autodeclaração? No início as pessoas riram. Imagina, todo mundo vai mentir. Você não confia nos seus empreendedores? Não confio. Por que não confiar? E aí a prefeitura tomou essa decisão de partir para baixo e médio impacto, confiar nos empreendedores. Então, em uma mudança de entendimento, primeiro, aquele processo que demorava quase 2 anos, ela passou a durar 30 segundos.
O empreendedor agora faz uma autodeclaração na internet e ele já sai dali com o alvará da vigilância sanitária. Mas mais do que isso, né? Quando a prefeitura disse eu confio em vocês ao invés de eu não confio, a taxa de fraude naquelas caiu. Era para ter aumentado, né? Mas ela caiu. É até uma coisa muito curiosa, eu sempre percebi muito isso desde quando eu era criança, a partir da primeira vez que eu tive a oportunidade num país estrangeiro e tudo, e eu fui nos Estados Unidos e me chamava muita atenção isso. Eu vi os carros abertos, eu vi os Coca-Colas lá que você podia pegar refil, e ninguém fazia absolutamente nada. Nada, 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 nada. As máquinas, laundries, que você mesmo lavava, as coisas, e isso me chamava. Eu falei, gente, por que no Brasil os caras colocam? Eu ficava pensando, nossa, se isso aqui fosse no Brasil, os caras roubavam, depredavam, levavam embora e papá. Mas realmente, quando você para ver, e especialmente na questão do empreendedorismo, é o seguinte, olha, você pode fazer o que você quiser, agora a lei está aqui. Se você romper essa barreira aqui, tem uma consequência grave e você vai ser punido. Que eu vejo que, por exemplo, tá melhorando esse ambiente, eu acho, no Brasil, de você montar os negócios, ser mais rápido e tudo, porque realmente você vai fazer um licenciamento ambiental para qualquer tipo de atividade, ou construção, ou mineração, ou o que for, dependendo dos impactos e tudo, é quase que o Estado falando assim, olha, você não pode fazer isso. E eu não confio em você. Então você tem que me provar 10 vezes mais que você é bom. Então o princípio não é indúbio pro réu. Né? Eu não posso pensar que a pessoa é boa. Pelo menos é o seguinte, eu tenho que pensar que ela vai me fraudar. Que ela é má. Né? Assim, o pressuposto é esse. E isso é muito ruim. Então você pega a fiscalização de uma certa forma, já parte do pressuposto, né, que o contribuinte é ladrão. Né, você vê falas, não vou citar os nomes dos políticos, mas os caras já falam, não, o empresário é isso, o empresário é aquilo, ele explora, ele usa, ele faz. Então essa mentalidade para um ambiente corporativo, né, que é o que a gente vive e trabalha, é muito ruim, porque é um ambiente, toda hora você está sendo taxado de má fé, né, de ser o corruptor, de ser o problema, de ser... E no final do dia, você vê, às vezes, um ente público lá, um fiscal, alguma coisa assim, né? Um agente público, às vezes, utilizando, às vezes, de um poder da caneta, que tem tanto poder exatamente para usar a corrupção a favor dele, né? Que é uma coisa muito lógica, muito doida. Porque se você fala assim, olha, não precisa fiscalizar, libera tudo, faz o que você quiser. Agora, se acontecer alguma coisa, você vai para cadeia, ponto. Perfeito. Porque, assim, a gente vê nitidamente essa situação, né? Eu concordo, eu ia dizer exatamente isso, né? Os dois pontos que você tocou. Primeiro, quando a gente fala em confiança, não significa que não tem controle, né? Então, vamos voltar para o caso do trem lá da Europa. Tem um fiscal, é um fiscal só para a linha toda, mas se ele te pega, ele pede o seu cartãozinho e você não pagou, você paga uma multa de 50, na minha época ela era 50 euros, 2010. Era coisa pra caramba, R$350 hoje. Um bilhete custava €1, mas se você fraudar, você vai pagar 50. Então, a multa é pesada. E segundo, você tocou no ponto que tem muito a ver, e os pesquisadores já conseguiram demonstrar, existe um tipo de corrupção, que é a corrupção sindrômica, que ela se alimenta do excesso de controle. Então, quando você tem um ambiente muito controlado, muito burocrático, você, ao invés de diminuir a corrupção, você cria um novo tipo de corrupção. O poder da subjetividade, da caneta, como você falou, faz com que um fiscal possa ir lá e não é tanto processo que ele senta em cima do seu processo e fala, tem um jeito aqui de eu te ajudar. Né? Então, ele cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Não, isso é tão curioso que a gente viu agora o cara lá, não sei se era na Receita, INSS, um desses órgãos aí, o porteiro vendendo o cadastro, você viu isso? O cara chegava lá, pagava pro cara lá, sei lá, 100, 200 reais. E não, e muito barato, acho que era 200, 300 reais por consulta. E ele entrava lá no sistema e tirava seu extrato bancário inteiro. E era o porteiro, quer dizer, olha que loucura, assim, né? Tanto controle que o cara tinha acesso, né? É um negócio meio difícil. Mas, do ponto de vista de consciência coletiva, e aí você está falando nível de consciência, como é que a gente pode
né, nós, a partir de nós, mudarmos isso. Eu vou ver um cara fazendo, eu vou lá, vou xingar, eu vou brigar com ele, vou fazer. Como é que a gente, né, qual que seria talvez uma para quem está nos assistindo, o que, que nós na prática podemos já começar a fazer nós mesmos, vamos dizer assim, né? Eu poderia dizer várias coisas, mas eu vou falar uma ideia que vai ficar plantada aí na sementinha na cabeça de vocês. Antes de vir para o mundo corporativo, na academia, a minha área é uma área nova chamada de ética comportamental, ela é proveniente da psicologia comportamental, da economia comportamental. Ela tenta responder duas perguntas. Por que pessoas cometem desvios éticos no ambiente de trabalho? Essa pergunta é muito interessante porque a primeira impressão que nós temos é que quem comete fraude, quem comete corrupção é ladrão, é bandido, tem que ser preso, etc. e tal. E na grande maioria das vezes são pessoas boas que cometem desvios éticos. Então eu e você somos sujeitos suscetíveis a cometer esses desvios éticos. Isso é muito importante para evitar que a gente caia nessa cilada. Mas a outra pergunta é essa: como é que nós conseguimos criar um ambiente, né, que engaja comportamentos positivos, né, aquilo que é esperado de conformidade e integridade? E aí, respondendo essa pergunta, eu vou dar uma ideia que eu tenho também falado muito. Mais importante do que a gente pensar em reforços negativos por que não pensar em reforços positivos? Você tem 2 filhas, eu tenho uma, está vindo mais uma agora no caminho. Você sabe muito bem, né, Felipe, que se as nossas meninas estiverem aqui agora e a gente falar para elas assim: filha, agora eu vou gravar um podcast, não pode correr aqui na sala. O que ela vai fazer? Vai correr. Vai correr. Primeiro que eu coloquei a ideia na cabeça dela, né? Eu não estava nem pensando nisso. Ela ia ficar caladinha, mas já que você falou... E ela vai querer chamar atenção, quer dizer, eu reforcei ali negativamente um ponto que ela vai acabar fazendo. Pode parecer engraçado, mas a gente faz isso nas nossas empresas, né? O que é o código de conduta na maioria das empresas? Não pode roubar, não pode matar, não pode destruir, você não pode fazer isso. Como se só o Código Penal ali fosse suficiente para moldar uma cultura, né? O Código Penal não molda cultura nenhuma. O que molda cultura? O que molda comportamento? É exatamente o reforço positivo, a gente moldar o comportamento esperado. Então, a gente pode falar para as nossas meninas: filha, você pode sentar aqui, você pode desenhar, pode assistir um vídeo aqui no celular, você pode fazer isso, pode comer esse pão de queijo. Então, a gente está mostrando para ela o caminho que a gente quer que a gente siga. A gente faz isso muito mal das nossas organizações, né? Nas nossas casas. A gente premia pouco os comportamentos positivos. A gente premia os comportamentos negativos. Quando a gente fala: você fez isso errado, chama atenção. E muitas vezes a criança, ela quer a atenção dos pais, né? Então ela vai acabar fazendo uma coisa negativa. Se eu fiz isso, já chamou atenção, então eu vou repetir para chamar atenção de novo. Perfeito. Nas organizações é a mesma coisa. As pessoas, elas querem saber o que nós esperamos dela. E a gente, de maneira geral, quando a gente fala de fraude, de corrupção, a gente está sempre falando as coisas ruins. Olha no noticiário, né? A gente raramente tem uma notícia de alguém, de um taxista que devolveu uma carteira que ficou. Desculpa te interromper, mas só um ponto que é bem curioso. Na realidade, eu participei de um programa na Rádio Itatiaia há muitos anos com o nosso grande, saudoso José Lino, do qual, né, Deus o tenha, a família toda, uma personalidade exemplar que eu aprendi muito. E na Rádio Itatiaia, a gente tinha um momento lá só de falar coisa boa. Uhum. E aí eu tinha um aplicativo, que tem ainda, que chama Só Notícia Boa. E aí existe ainda, que chama Só Notícia Boa. Que era uma coisa muito curiosa. Mas quando você via na televisão, só falta derramar sangue, né? Na televisão só falta sair o sangue. E a notícia boa não vende, é uma coisa curiosa isso. Mas é uma coisa tão boa, né? As notícias boas, que é o que você falou. A gente tende, e às vezes eu chego em casa, meu pai está lá assistindo televisão, eu falei: pai, pelo amor de Deus, vai dormir agora. Decepou, matou, a chacina, não sei. Eu falei: pai, troca esse negócio aí. E a gente tem a tendência de consumir isso, né? Assim, eu acho que a gente pode fazer o contrário, né? Dar um exemplo aqui do setor elétrico onde eu estou. Há uns anos atrás, a empresa de concessionária do setor elétrico lá de São Paulo teve aqueles problemas de apagão. E aí apareceram vários problemas, né? Os funcionários daquela empresa pediram propina para ligar fulano na frente do Beltrano, e só vendiam isso.
E aí eu me lembro que na mesma época uma colega nossa que mora em São Paulo falou, gente, acabou de acontecer uma coisa super legal. E ela contou que já era o terceiro dia que ela estava sem luz, de madrugada, chegou uma equipe da empresa, estava chovendo, estava frio, e aí ficaram até 3 horas da manhã para restaurar a energia, e aí restauraram a energia. E aí ela me disse que as pessoas foram para a sacada para dar pra fazer palmas e agradecer, e gritaram, etc e tal. E aí um dos síndicos desceu, fizeram uma caixinha entre os moradores para dar um dinheiro para esse pessoal, porque estavam lá trabalhando até tarde, e aí o síndico chegou e falou, isso aqui é para agradecer. E aí, sabe o que o pessoal falou? Falou, cara, muito obrigado, a gente ficava feliz, mas eu não posso receber esse dinheiro. Ó, Porque eu, assim, a gente tá aqui fazendo o nosso trabalho, né? O nosso código de conduta diz que a gente tem que ser proativo nesse tipo de coisa, a gente não pode aceitar esse tipo de presente. que legal. Essa história nunca apareceu no noticiário. E a gente não vai moldar o comportamento esperado das pessoas falando só do que deu errado, só da corrupção, só da fraude. Então, o que eu queria responder na sua pergunta é por que não a gente mudar a nossa mentalidade para a gente premiar e reforçar positivamente? Quando alguém do seu time faz uma coisa legal, premia essa pessoa. Né? Nas empresas onde eu vou, eu Um tenho que falar exemplo, né? isso, compliance, tem que ter um mimozinho, tem que ter uma coisinha legal para alguém fez uma coisa bacana, vai lá e premia. Se não for publicamente, pode ser para a pessoa só também, mas dizer, ó, você fez uma coisa, cara, muito legal para a empresa, isso aqui é show de bola. Vale muito mais do que você dar uma advertência escrita para alguém que pisou na bola. Molda muito mais o comportamento. É, eu vejo muito isso, mas assim, eu fico vendo hoje, por exemplo, nas escolas. Eu participei de um programa, participo ainda, né, da Junior Achievement, que a gente tem lá, que é a Ação e Cidadania, e a gente leva nas escolas públicas, municipais e tudo, a gente leva sempre algumas pessoas de referência para fazer palestras nessas escolas e tudo, é bem legal, tem um campeonato de resenha, enfim. Mas o que eu vejo muitas vezes, né? Às vezes o professor, ele fica às vezes refém do aluno, e refém do sistema de ensino, e refém muitas vezes dos pais. Ou vice-versa, o aluno às vezes fica refém do professor. Mas eu não vejo nas escolas, às vezes você vê muita coisa depredada, você vê muita coisa assim, do pai, o meu filho, às vezes o cara vai armado para a escola. Então, quando a gente se depara com uma situação crítica ali, de risco até de vida, como é que a gente atua numa situação dessa, né? A gente teria que fazer assim, toda uma mudança de mentalidade, toda uma mudança e aí teria que trabalhar com as mídias sociais de uma certa forma, trabalhar com os influencers, né? Teria que ser uma força-tarefa e a gente mostrar, gente, né? Teria que ter o Nicolas lá mostrando, gente, ó, vamos por esse caminho aqui, né? E eu vejo que isso é uma coisa tão difícil. É difícil, né? Eu acho que a gente pode fazer, deve fazer, começar para ontem, né? Já com essas pequenas atitudes, né? O que a gente quer fazer. Mas como é que a gente consegue quebrar essa barreira, vamos dizer assim, né? De querer fazer o bem, de querer, né? Tem até um filme, né? Corrente do Bem, que é bem legal também. Mas como que a gente inicia esse processo? Eu acho que é um passo de cada vez, né, Felipe? Vamos, como eu disse aqui, mudar o Brasil é muito difícil porque o Brasil é muito grande, é muito, assim, fica muito longe da gente. Vamos começar mudando pequenas realidades, né? Na nossa empresa, na nossa organização, tem tantas histórias bacanas de empresas que começaram a trabalhar essa questão da cultura em vários aspectos. Segurança do trabalho é uma história muito curiosa, porque eu conheço empresas que levam segurança do trabalho muito a sério. E aí os empregados sabem que quando eles estão lá dentro, por exemplo, para subir ou descer uma escada, eles precisam colocar a mão no corrimão. A pessoa pode ir até fora da empresa subir a escada sem colocar a mão no corrimão. Embora geralmente as pessoas também fazem isso. Mas elas sabem que lá dentro elas precisam colocar a mão no corrimão para subir ou descer a escada. Geralmente acontece isso mesmo. Quando ele faz isso na empresa, depois ele faz isso Em fora. casa. Meu pai sempre foi assim. Quando a gente descia a escada sem corrimão, ele brigava com a gente. Quando a gente entrava no carro, ele esperava todos colocarem o cinto para ele ligar o carro. Ou seja, a cultura ali foi moldada. Então, você consegue moldar a cultura em determinados lugares. Empresas são ótimas oportunidades de fazer isso, em casa também. Muito bom.
E serve para tudo, né? Eu estava comentando com a minha esposa ontem que a gente estava assistindo um filme e eu vi as pessoas entrando na casa de alguém de sapato. Lá em casa tem uns 5 anos que ninguém entra de sapato lá em casa e virou uma questão tão cultural que pra gente a gente achou estranhíssimo alguém entrar no filme na pessoa de sapato. Cultura é isso, é água mole, pedra dura. Vamos começar em pequenos lugares, em pequenos ambientes e aos poucos essa corrente vai aumentando, aumentando, até que um dia, quem sabe, a gente chega lá em Brasília, chega nos políticos, etc. Com certeza nós vamos fazer, e todo mundo que está nos assistindo, nós vamos colocar isso em prática. Porque não adianta ser só na teoria, a gente tem que dar o exemplo, né? E falando em exemplo, em tudo isso, agora eu te fazer uma pergunta do ponto de vista geral, né? Você acha que a sociedade, do ponto de vista de corrupção, de atitude, está melhorando? Aí não só do Brasil, falo assim, geral, o mundo, né? Os Estados Unidos, aí, Europa, aí no Oriente. O que você vê, assim? Você acha que a gente está melhorando, não estamos melhorando? Que a gente tá? O que você acha com as pesquisas que tem? Pois é, bom, a pesquisa mostra que a percepção de corrupção está aumentando. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é bom. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, as pessoas tinham inclusive medo de falar de corrupção, né? Porque elas podiam ser presas, elas tinham medo sei lá, por N motivos de falar sobre isso. Hoje a gente tem muito mais liberdade, né? Hoje a gente percebe a corrupção muito mais do que há mais tempo. Isso vale para quase tudo. Eu acho que a sociedade, de maneira geral, vem evoluindo. Quando a gente fala de educação dos filhos, a gente tá muito mais ligado a coisas que... Pedofilia, que era uma coisa que há 40, 50 anos atrás ninguém falava. Hoje está todo mundo muito mais ligado, muito mais com medo, ou seja, a percepção aumentou. Então, quando a percepção da corrupção aumenta, não significa que a corrupção está aumentando. Eu acho que ela está diminuindo. Agora, ela ainda existe, a gente tem um problema público muito grande, né? Eu acho que, de alguma maneira, a Lava Jato foi muito boa para o Brasil, porque todo mundo ficou com medo e a impressão que eu tenho, aí uma percepção minha, é que isso está voltando. Porque agora as pessoas não têm mais medo do japonês da Federal, porque os investimentos em compliance já estão diminuindo. Mas também não é todo mundo, né? Tem muitas empresas que, mesmo com todos os problemas, depois do que aconteceu na Lava Jato, você pensa, né? 2, 3 meses atrás, saiu uma notícia de que o STF mandou devolver um dinheiro que foi pego na Lava Jato. Então, uma pessoa foi condenada por corrupção, ela pagou, ela devolveu para o Estado um dinheiro em que ela disse que ela tinha roubado, e o STF disse que agora esse dinheiro precisa voltar para essa pessoa. Depois que ela disse que ela era corrupta. É a mesma coisa do que pegar o traficante, prender a cocaína e falar, não, devolve a cocaína para ele. Então, loucura, nesse sentido, né, eu cara? fico Isso meio aí... desanimado. Né? A gente tá vivendo uma era de muita insatisfação e descrédito com o judiciário, né? com os órgãos de controle. Acho que o mundo vive em ciclos senoidais, mas eu acho que a sociedade, de maneira geral, ela percebe mais corrupção, ela não aceita aquela coisa que antigamente falavam de políticos como o Maluf, né? Rouba mais fácil. Eu acho que hoje ninguém tem coragem de falar isso mais, né? Então, de alguma maneira, esse problema ele é da esquerda à direita, quer dizer, não tem nenhum político de espectro político que fala bem da corrupção. Por outro lado, existem narrativas, né, de vários políticos que nós conhecemos, dos dois lados, que assim, foram condenados por corrupção e as pessoas fazem vista grossa. Eu não sei responder muito bem, viu? Mas assim, eu particularmente sou esperançoso. Eu acho que a gente, como sociedade, caminha para se evoluir a cada dia mais. Agora, uma pergunta que eu queria, né, como você é um especialista da área, isso sempre me intrigou. Você acha que nos países mais pobres a influência do poder econômico em relação à corrupção é maior do que os países mais ricos? Ou seja, se eu sou pobre e tenho a oportunidade de roubar, eu vou roubar? Ou não? Se eu sou mais rico, eu estou num país mais rico, não vou roubar. Existe esse... Porque até é curioso, você vai a alguns outros países, sei lá, Butão, não sei aonde e tal, mas o cara não faz nada, não rouba e tudo, Sim. e os caras são Sim, pobres... do ponto de vista financeiro. Perfeito. Né? Não existe uma correlação entre pobreza e corrupção. Não. Não. Eu até levo a entender que é o contrário. Quer dizer, não é porque a pessoa é pobre que ela vai se corromper. E acho que, de maneira geral, até assim, as maiores corrupções
as maiores corrupções são feitas pelas elites, né? Por outro lado, tem muito a ver com a educação, né? Com essa educação coletiva. Não é porque o Japão é mais rico que tem menos corrupção, porque lá tem uma consciência coletiva, uma educação maior, e isso sim tem uma correlação grande. Tem correlações muito interessantes. Assim, a academia tem visto que homens tendem a ser mais corruptos do que as mulheres. Olha que interessante, porque a gente pode pensar em várias coisas, mas também não tem uma resposta muito pronta. Países desenvolvidos tendem a ter menos corrupção do que os países em desenvolvimento, mas, de novo, né, talvez mais por uma questão de educação, de consciência coletiva. Mas a grande verdade, como eu disse aqui no início, embora nós temos muitos especialistas em educação, em saúde, em economia, em desemprego, etc. e tal, a gente tem pouca gente pensando nesse assunto. Por outro lado, nos últimos 10 anos, muita gente tem escrito sobre esse assunto, pesquisado. Então, eu sou apaixonado pelo tema, deu para ver aqui, eu acho, né? Eu falo com brilho nos olhos. Certeza. E eu espero que cada vez mais pessoas estudem isso, para que aí sim a gente consiga resolver o maior problema do Brasil, segundo os brasileiros. E eu tenho uma outra pergunta também, que é uma curiosidade minha aí que eu vejo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Morro das Pedras aqui, em Belo Horizonte, e as pessoas que não conhecem uma comunidade aqui. E lá eu vi vários fatos bem curiosos. A gente ia lá com um grupo de trabalho levando cestas básicas e tudo. E eu vi com os meus próprios olhos, crianças de 6, 7, 8, 9, 10. Na hora que chegava ali 6, 7, 8, 9, 10, o que eu vi nesse momento? Tinha um menino lá que a gente sempre ia na casa dele, levava o menino uma benção, um menino maravilhoso e tudo. E um dia eu cheguei lá, ele sempre chegava, abraçava a gente orava junto lá com eles, entregava a cesta básica, sempre fazia esse trabalho, sempre orando junto, entregando a cesta básica. E um dia eu cheguei, ele não estava lá. E aí a mãe dele toda sem graça, falei, mas cadê ele e tal. Eu sempre era muito amoroso com ele, tal. E ficava até na vontade de ir lá para ver, né, o desenvolvimento dele e tudo. E aí ele me perguntava o que eu era. Eu sempre falava, não, que você vai ser um futuro brilhante e tudo. E aí a mãe dele falou assim, olha, ele não está aqui. Mas não quero te falar onde que ele está. Mas como que não? Aí ele falou, ó, vai aqui na porta que você vai ver, ele está lá em cima, atrás do poste, com vergonha de vir aqui. Era um morro, uma subidinha assim. Aí eu saí, fiquei procurando, assoviei e tal. Aí ele saiu meio sem graça, mas eu vi que ele estava escondendo alguma coisa atrás do poste. Eu fiquei sem saber o que era aquilo lá e tal. Quando ele ficou um pouco mais, que ele foi dar um tchau, eu vi que era uma espingarda, uma 12, uma arma. E ele deveria ter, na época, uns 10, 11 anos de idade. Aquilo me chocou muito. Eu fiquei muito impressionado, muito impactado com aquilo. E eu falei, não pode, vem cá e tal. E depois daquilo eu não vi mais ele. A gente voltou na casa e eu não consegui mais ver ele. E é o que a mãe dele me falou? Falou, olha, o que acontece aqui, né, na comunidade? O tráfico, de uma certa forma, gera dinheiro. E ele, com 10, 12 anos, ele vê a pessoa andando com tênis Nike, vê a pessoa andando lá com isso, andando com aquilo, e ele quer ter, e eu não tenho condição de dar para ele. E aí, ele sendo um vigia, lá, não sei os termos, né, que eles usam lá, ele ganha, acho que ele ganhava R$100 por dia. Até mais do que a mãe, 100, 200. Eu falei, ele está ganhando mais do que eu. Né? E aí, isso que me chama a atenção, assim, até que ponto, hoje, as pessoas têm muito acesso às mídias sociais. Crianças. E aí a criança está ali, e ela vê aquela ostentação no mundo digital, vamos dizer assim, né? Até que ponto essa vaidade, essa vontade, né? Meu pai falava, que os olhos não vê, o coração não sente. Mas a criança quer ter, né? Ela quer ter um tênis, ela quer ter uma roupa. Até que ponto ela se corrompe para ter isso? Ou ela vai para o crime, ou ela vai para o tráfico, ou ela rouba. Até que ponto as mídias sociais contribuem? Tem um lado bom, obviamente. Mas existe algum parâmetro, alguma coisa que... Esse é um assunto muito difícil, né? Porque envolve aí muitas outras questões, né? De segurança pública,
É um assunto difícil mesmo. Ainda vem questão das redes sociais. Sabe que eu estou no processo de sair um pouco, né? Eu acho que já te falei, a única rede social que eu tenho hoje é o LinkedIn. Aliás, me fez muito bem. Eu e minha esposa não temos mais Instagram, Facebook. Eu, graças a Deus, nunca tive. Tinha aqui um aplicativo no meu celular do escritório, mas não tenho mais. Mas, assim, é muito bom. Assim, eu sei que as redes sociais estão fazendo uma revolução, sobretudo na cabeça das crianças. Eu, como professor, sempre gosto de dar dicas de livros e tal. Então, para falar aqui dessa pergunta, eu diria para quem está nos ouvindo, sobretudo é pai e mãe de crianças e adolescentes, um livro chamado Geração Ansiosa, que fala bastante sobre como as redes sociais estão mudando muito a cabeça dessa nova geração, dessa geração dos nossos filhos. Com vários tipos de impactos que podem, inclusive, para essa história que você contou, né? Não é muito a minha área de expertise e fica aqui, eu acho que muito mais o desafio, né? Nós como pais, como a gente lida com essa educação, né? Mas eu posso dizer que quando a gente pensa em fraude, em corrupção, que a questão da educação desde o início, de uma consciência ética coletiva é o ponto fundamental para a gente criar cidadãos mais engajados. Maravilha, meu amigo. A gente está chegando, infelizmente, no final aqui do nosso bate-papo. Com certeza nós vamos ter outros episódios, vamos ter que voltar aqui, porque ainda tem muito assunto para a gente poder explorar aqui, conversar, bater papo. Mas a gente queria fazer uma dinâmica rápida aqui, de fazer algumas perguntas aí, para que você possa nos responder aí nesse bate-bola aqui. Bom, primeira coisa, que você imagina, controle ou confiança? Confiança, aí com você certeza. já falou, né? Compliance de fachada ou uma cultura real? Sem dúvida, cultura. Qual que você acha que seria um dos maiores erros do empresário nesse sentido? Desconfiar de tudo e de todos. Tá. O que constrói uma empresa mais rápido? O Peter Drucker fala que a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? Então, cultura. Tanto que o maior papel do líder hoje é construir a cultura da empresa. Maravilha. Medo ou exemplo? Nem dúvida, né? Exemplo. E aí você falou uma questão aí que a sua origem lá foi de vereador. Você tem pretensão política? Isso ainda tem uma chama acesa aí pelo Brasil, por esse movimento aí, né, novo, vamos dizer assim, jovens, e você tem essa pretensão? Acho que hoje não, mas acho que todos nós precisamos. Mas você não vai fugir à luta, né? A gente precisa mudar o lugar onde a gente está. Cada dia mais eu sou acreditado de que a sociedade tem um papel fundamental mais do que o Estado, mais do que os políticos. Então a gente tem um papel na sociedade civil organizada, nas empresas, na academia, é muito importante. E se um dia Deus me chamar para esse desafio, eu estarei lá. Maravilha. E por último, a gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem, aquilo que você pode deixar aí para contribuir, né, para as pessoas. O que você acha que realmente aí você poderia deixar de legado aí? Legal. Eu acho que para vocês que estão nos assistindo, né, quando a gente fala em integridade ou em corrupção, a grande diferença nossa que está mal no índice de percepção da corrupção para países como o Japão, para países como a Suécia, Nova Zelândia, Uruguai aqui pertinho da gente, não diz respeito aos políticos, não diz respeito à quantidade de controles, a mais polícia, não diz respeito a essa nossa cultura de pensar no outro, cultura de integridade. E se a gente não consegue mudar o país, a gente pode começar mudando o lugar onde a gente está. Então, começar confiando mais nas pessoas, entendendo que aquilo que é meu, que do outro é do outro, e passar isso para mais uma pessoa, para os nossos filhos que sejam. Eu acho que essa mudança geracional pode fazer muito bem, e aí isso muda o Brasil. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Foi excepcional o nosso bate-papo. Espero que você possa voltar aqui para a gente contar novidades aí sobre a área de corrupção, integridade, as inovações e muitas histórias ainda, pelo grande profissional que você é e pelo exemplo que você é para todos nós. Então, muito obrigado pela sua participação. E você que está nos assistindo também, muito obrigado por todo esse apoio que você tem nos dado nas redes sociais, nas mídias, tem nos acompanhado, que façam suas perguntas, que deixem aí acompanhamento de novos temas e
Muito obrigado, que Deus abençoe e um grande abraço. Muito obrigado.